Este é o podcast de Igreja Presbiteriana de Abaeté, uma igreja amável e fiel às Escrituras. Todos acharam? Vamos ouvir então com fé a palavra do Senhor que nos diz: os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram roupas feitas de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando essa notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre as cinzas, e mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte: por mandato do rei e dos seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, os bois e as ovelhas, podem comer alguma coisa. Não lhe deem pasto, nem deixem que bebam água. Todos devem ser cobertos de pano de saco, tanto as pessoas como os animais. E então clamaram fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há em suas mãos. Quem sabe, talvez Deus se volte e mude de ideia, e então se afaste do furor da sua ira, para que não pereçamos. Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha feito, que tinha dito que lhes faria e não fez. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, que o Teu Santo Espírito esteja sobre nós aqui, que Ele venha recair sobre nós e que Ele nos dê a graça do arrependimento, a graça de olhar para o Teu Filho Jesus, a graça de ter o nosso coração quebrantado, ó Pai, assim como foi no dia dos ninivitas. Que o Senhor não deixe que os ninivitas se levantem e se acusem contra nós no dia do juízo, mas que antes o Senhor esteja nos trazendo para perto de Ti. Que essa noite possa ser uma noite de quebrantamento, de arrependimento radical e verdadeiro. E é no nome de Jesus que eu choro e agradeço, ó Pai. Amém. Meus irmãos, o que pode fazer Deus mudar de ideia? O que pode mudar o coração de Deus? Afinal, essa é uma questão que é relevante em todas as religiões, porque de algum modo o que os homens querem é tentar fazer com que Deus mude. É por isso que nas religiões deste mundo há tanto sacrifício, há tanto acordo, há tantas ofertas de paz, há tantas coisas e formas e meios de dizer e meios de mostrar que os deuses tenham o favor dos homens, para que os deuses se inclinem a favor dos homens, para que os deuses eles possam ouvir os homens e então obedecê-los, como se os deuses pudessem ser manipulados, ou como se Deus pudesse ser manipulado. Mas no cristianismo a gente tem uma perspectiva que é muito diferente das outras religiões. É uma perspectiva que, de alguma forma, a gente sabe que o nosso pecado ele é contra Deus, e que Deus, de algum modo, está contra nós por causa do nosso pecado. E a gente quer fazer com que Deus mude de ideia, a gente quer fazer com que Deus mude o seu coração, para que a gente possa ter esse favor divino. O fato é que no cristianismo as coisas funcionam diferente, porque não é que no cristianismo nós temos algo que faça com que Deus mude de ideia ao nosso favor. Na verdade, o cristianismo é uma história em que Deus quer e faz com que nós mudemos de ideia a favor dele, no sentido de que Deus quer que nós fiquemos do lado dele, porque nós não temos um Deus que muda, nós não temos um Deus que se transforma, e a gente vai discutir isso um pouco ainda hoje. Mas temos sim um Deus que é despertado por sentimentos profundos, sentimentos como ele diz lá no profeta Jeremias: o meu coração
se comove por vocês. O meu coração se comove por vocês. Se tem uma coisa que faz com que o coração de Deus se comova, que faz com que o coração de Deus mude, ou que Deus mude de ideia, é uma palavra simples: arrependimento. 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 E Jonas vai nos ensinar hoje sobre essa lição do arrependimento. A gente tem acompanhado nessas últimas semanas essa trajetória desse profeta que é um pouco trágico. Jonas, o profeta desobediente, o profeta que, quando ouviu a mensagem do Senhor para ir pregar aos ninivitas, a primeira coisa que ele fez foi fugir da presença de Deus. E a gente trabalhou muito profundamente isso nas últimas semanas, no último mês, o modo como Jonas foi cada vez mais longe da presença do Senhor, porque ele não queria demonstrar a misericórdia de Deus para aqueles ninivitas. Até o momento então que Jonas, sendo lançado ao mar, ele é engolido por aquele grande peixe, e ali no grande peixe ele tem um encontro com a misericórdia de Deus. Ele tem um encontro com esse Deus que, mesmo o seu profeta que não quer ele, mesmo o seu profeta que quer fugir da presença dele, ele dá um jeito de capturar esse profeta e de ali demonstrar a sua graça, demonstrar a sua misericórdia, demonstrar o seu amor. Porque é sobre isso o livro de Jonas. É sobre esse Deus que, de algum modo, quer nos conquistar, de algum modo quer nos transformar, de algum modo quer expandir a sua misericórdia, o seu amor. E a gente viu então que semana passada que Jonas ele tem uma segunda chance, ele tem um renovo. E esse renovo é um chamado então para que ele pregasse novamente aos ninivitas. E a gente vê que Jonas, embora tenha ali quebrantado, ainda estava com o coração um pouquinho duro, né? E de algum modo ele estava sabotando a própria missão, correndo, pregando um sermão que dizia muito pouco a respeito de quem era Deus, mas um sermão simples de 4 palavras. O que um sermão mal feito, de um pregador que não queria estar ali, que estava sabotando a própria missão, pode fazer? Bem, o sermão não pode fazer nada, mas o Espírito Santo pode fazer tudo, pode quebrantar os corações. E a gente viu então, terminamos semana passada com essa reflexão a respeito do próprio sermão de Jonas, que terminava com a palavra destruída ou subvertido, que no original dá a ideia de que Deus colocaria aquela cidade de ponta para o ar, de baixo para cima, invertesse tudo ali naquela cidade. E o fato de que, embora Jonas estivesse proferindo ali destruição, na verdade, o que acontece naquela cidade é que ela foi sim virada de cabeça para baixo, mas não do jeito que Jonas queria, mas do jeito que Deus queria, trazendo ali arrependimento, trazendo ali misericórdia, trazendo ali salvação para aquela cidade. E a gente vê então, hoje, os efeitos desse sermão, os efeitos daquilo que acontece, porque os ninivitas, eles alcançaram o favor de Deus por causa do arrependimento que eles tiveram. E a gente tem 2 arrependimentos aqui nesse texto. O primeiro é esse arrependimento dos ninivitas, que fala também sobre o nosso próprio arrependimento. Esse texto, ele está falando para a gente de um grande avivamento. Um avivamento como nunca se ouve na história. Esse ano a gente começou o ano com um avivamento lá em Asbury, nos Estados Unidos, né? A gente viu ali um culto que parecia que não terminava. Um culto alegre. As pessoas ficaram ali na faculdade, cultuando por quase uma semana sem parar, e mais pessoas chegaram. Mas isso aqui é ainda maior, meus irmãos. Esse aqui é o maior avivamento, porque nunca antes na história, e nunca depois da história, a gente viu uma cidade inteira se quebrantar. Um povo pagão inteiro se derreter e quebrantar seus corações diante do Senhor. E isso é uma marca impressionante do que está aqui, porque no final das contas não é como se Jonas estivesse muito engajado, não é como se Jonas estivesse ali aplicado, mas ainda assim a palavra de Deus fez o seu trabalho, ainda assim o Espírito de Deus estava agindo ali no coração dos homens. E o que vemos aqui
é uma transformação profunda, que só pode ser entendida como Deus trabalhando, como Deus agindo, como Deus quebrantando e produzindo no coração dos homens arrependimento verdadeiro. Arrependimento, conversão, mudança de direção. E aqui a gente tem 4 marcas desse arrependimento dos ninivitas, 4 marcas importantes. A primeira delas é que o nosso arrependimento, ele precisa se iniciar com o conhecimento de Deus. Porque é isso que o versículo 5 começa dizendo: os ninivitas creram em Deus. A gente não sabe exatamente como eles creram em Deus, porque, como eu disse semana passada, não é como se a mensagem de Jonas estivesse colocada claramente, estivesse expressando quem era esse Deus claramente, mas talvez eles, vendo Jonas e sabendo que Jonas era alguém do povo de Israel e conhecendo alguma coisa sobre esse Deus de Israel, eles tivessem pegado aquele mínimo de conhecimento e depositado a confiança deles. Talvez alguém tenha ouvido a história de Jonas no ventre do peixe e tenha compartilhado ali na cidade: aquele é o pregador do peixe? E aí talvez aquele conhecimento deles, vendo a misericórdia de Deus em Jonas, eles talvez tivessem também entendido que esse Deus é misericordioso. Mas o fato é que esses homens, eles estavam com arrependimento genuíno, verdadeiro, porque eles entenderam que eles estavam diante de Deus. Meus irmãos, o que você crê a respeito de Deus, o que você entende a respeito de Deus, é o mais importante na sua vida. É o que define quem você é e define como você vai se relacionar com esse Deus. Como você vai se relacionar com esse Deus é a coisa mais importante da sua vida, porque isso muda tudo. A visão que você tem de Deus, sobre uma visão grande, que Ele é um grande ao Senhor, faz com que agora você tenha uma dedicação grande na sua vida a esse Deus, a esse Senhor. Mas se para você Deus é pequeno, Deus é manipulável, você pode viver de qualquer jeito. Percebe? A sua vida é completamente impactada com aquilo que você acredita a respeito de Deus. Se Deus é grande, se Deus é poderoso, Ele pode te transformar e a sua vida tem que ser livre. Mas o fato aqui é que a mensagem de Jonas era uma mensagem inflamada na ira de Deus. E aqui talvez eles vendo esse Deus, sabendo que esse Deus era grandioso, e que era um Deus que eles passaram a entender que estava irado contra o pecado deles, eles então entenderam que, na verdade, eles estavam diante desse Deus, grande, irado, poderoso, um Deus que era grande, e que se ira contra o pecado, um Deus que é justo, e porque Ele é justo, Ele odeia o pecado. Ele odeia a maldade. E se a gente entende que Deus é um Deus que odeia o pecado, que odeia a maldade, que está disposto sim a se irar contra o pecado, porque a ira de Deus é um reflexo da sua justiça, a gente se arrepende. Porque todo arrependimento começa com essa visão. Porque quando a gente contempla esse Deus que é justo, bom, perfeito, porque a gente sempre pensa, Deus é bom. Mas talvez a bondade de Deus seja a coisa mais assustadora para nós pecadores. Porque a bondade de Deus significa que Deus, sendo bom e bom perfeitamente, não pode conviver com o pecado, não pode conviver com as nossas maldades. E esse é o fato que então nos coloca diante dele. E quando a gente então conhece um Deus que é bom, quando a gente conhece um Deus que é perfeito, quando a gente conhece um Deus que é justo, a gente também passa a se conhecer verdadeiramente. E o conhecimento de Deus nos conduz ao conhecimento de nós mesmos. Porque quanto maior a gente entende que Deus é, quanto mais profundo a gente entende que Deus é, mais a gente vê que a gente é pecador, falho. E é por isso então que nós devemos, diante de Deus que é grande, temer e tremer. Diante de Deus que é grande, diante do conhecimento desse Deus, a gente tem que se quebrantar, porque é assim na história da Bíblia e na história da igreja. Imagine, pois, Isaías diante da visão do trono de Deus e vendo ali os anjos cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia de sua glória. E aquilo é uma coisa mágica, uma coisa profunda.
E diante daquela visão, Isaías só consegue se jogar ao chão e dizer: ai de mim, porque eu sou pecador. Sou um homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios. Porque quando a gente contempla Deus, quando a gente vê quem Deus é de fato, meus irmãos, quando a gente vê a beleza da santidade de Deus, isso é tão impressionante, isso é tão grande, que simplesmente a gente cai, porque a gente vê o tamanho dos nossos pecados. A gente sabe que a gente está perdido, que se esse Deus não for também misericordioso, se esse Deus também não for gracioso, ai de nós. Porque esse é Deus, essa é a grandeza de Deus. Às vezes eu fico pensando que o problema nosso, o problema das nossas vidas, nós somos tão pouco dedicados a Deus, tão pouco dedicados ao amor de Deus, é porque a gente talvez tenha uma visão baixa demais de quem Deus é. Porque se a gente vê Deus com a grandeza dele, quem ele é de fato, a beleza dele, a gente só vai dizer: ai de mim, porque eu sou pecador, homem de impuros lábios. Isso é profundo, porque encontrar a Deus é encontrar também a nossa pequenez, encontrar Deus é encontrar também a nossa mancha, o nosso pecado, a dor do nosso coração. E é por isso então que a primeira marca do arrependimento dos ninivitas é o conhecimento de Deus. Mas a segunda marca é a sinceridade do arrependimento deles. Porque tendo visto um Deus tão grande, tendo crido num Deus tão grandioso, tão alto, tão belo, o que acontece? Um arrependimento que é sincero. E o texto aqui nos dá várias marcas dessa sinceridade. O coração dele se sentiu constrangido diante dessa mensagem tão terrível, diante de tão grande ira, diante de um Deus tão grandioso. O coração dele se sentiu compelido a ter um arrependimento verdadeiro. E eles expressaram isso de maneiras exteriores, mas que comprovavam o interior do coração deles. Eles fizeram jejuns, eles fizeram e se vestiram com panos de saco, que naquela cultura era uma forma de se mostrar tristes pelo próprio pecado. Eles se colocaram, se assentaram sobre cinzas, e o texto diz que foi algo extraordinário, tanto os grandes quanto os pequenos. O próprio rei de Nínive se ajoelha e também se quebranta. Esse rei mostra um decreto que exige que os próprios animais, até os animais precisavam jejuar. Era todo mundo, até os animais, até os boizinhos, os cavalinhos, tudo, os porquinhos, tudo sem comer, sem beber água. Porque eles queriam um arrependimento profundo, penitência. Esse arrependimento foi grande. E isso é muito interessante, meus irmãos, porque a gente tem um arrependimento que é sincero, que brota do coração, que só pode ter sido provocado pelo poder de Deus e pela ação de Deus. Ninguém pode se quebrantar tão verdadeiramente se não for Deus trazendo ali graça, se não for o Espírito Santo trabalhando, se não for Deus agindo, transformando, se não for Deus trabalhando por isso. E é por isso então que a marca desse arrependimento é sinceridade, porque é isso que Deus requer, arrependimento sincero. Porque o nosso relacionamento com Deus tem que ser pautado por isso, meus irmãos. Sinceridade. Sinceridade de se colocar diante de Deus como você é. Porque não existe máscaras com Deus. Você pode enganar a mim, você pode enganar os irmãos aqui da igreja, você pode enganar Deus e o mundo não, você pode enganar o mundo todo, mas você não pode enganar a Deus. Deus te vê no seu secreto, Deus te vê no seu profundo, Deus sonda o seu coração, Deus sabe o que você faz a cada instante. Você está diante dele, você está diante da face dele, e por causa disso, a única opção diante desse Deus é ser sincero. Porque você pode enganar todo mundo aqui, mas você não engana a Deus. E é por isso então que você tem que ter sinceridade diante do Senhor. Calvino dizia algo muito belo: meu coração, Senhor, era um lema de Calvino, né? Meu coração te entrego, Senhor, pronto e sincero.
pronto e sincero. Era uma convicção que ele tinha de que ele estava sempre diante de Deus, sempre diante do Senhor, e nada está escondido. Então, por causa disso, eu tenho que me achegar a Deus, me achegar a esse Deus que é santo, esse Deus que é bom, esse Deus que é justo, esse Deus que é maravilhoso, sabendo que eu estou nu diante dele. Então, confessar os meus pecados a Ele, diante dele, desse jeito. Entender que nós estamos diante dele e que a gente não pode esconder nada dele, porque é isso que nós somos. Deus te vê, Deus te conhece profundamente, Deus está diante de nós, e nós então temos que ser vulneráveis diante desse Deus. Vulneráveis diante desse Deus. E quando a gente demonstra então essa vulnerabilidade, é que a graça de Deus pode nos transformar. É quando a gente se coloca diante desse Deus sabendo: Senhor, eu sou um caco. As minhas melhores obras, como a gente leu aqui hoje, diante do Senhor são um trapo de imundícia. São como se fosse um pano velho, rasgado, sujo. Mesmo as minhas melhores obras. Porque Deus nos conhece, Deus sabe o nosso coração, e é por isso então que quando a gente se abre e se mostra vulnerável a esse Deus, Ele pode nos transformar. Mas a terceira marca aqui é que eles abandonaram os pecados. Obviamente que a gente sabe que não é como se eles parassem de pecar, mas eles se esforçaram por abandonar os pecados. É o que está escrito aqui, ó. Então clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há em suas mãos. A gente sabe que um dos pontos mais cruciais para Jonas não querer ter relacionamento com esse povo, além do racismo de Jonas, é o fato de Jonas achar aquele povo violento. E a historiografia já disse sobre isso, o modo como eles tratavam seus inimigos, o modo como eles torturavam, como eles matavam, como eles destruíam, como eles destroçavam povos, era algo terrível. Então é por isso que então eles decidem abandonar os seus maus caminhos, abandonar os seus pecados e abandonar a violência deles, a violência que havia nas mãos deles. E então esse caminho de violência é o que eles precisavam renunciar. Cada um de nós temos que renunciar a algum pecado em arrependimento. Todos os dias nós pecamos em atos, em palavras, em pensamentos, e todos os dias nós temos que então querer abandonar o nosso mau caminho. Nós teremos que querer abandonar os nossos pecados e se arrepender sinceramente diante desse Deus. Porque o arrependimento verdadeiro implica você entender que você é responsável pelo mal que você pratica. A gente vive num mundo em que tudo parece que virou doença, tudo que parece que virou patologia. E algumas coisas são mesmo, a gente aprende muito com isso. Mas quando tudo vira doença, quando tudo vira só doença, só patologia, a gente esquece de uma coisa importante: nós somos responsáveis. Porque se tudo é doença, se tudo é patologia, se tudo é algo que acontece a nós, a nossa falha de caráter é algo relacionado à nossa doença, à nossa psique, não. Nós somos apenas vítimas, mas a palavra do Senhor nos mostra que nós não somos simples vítimas do mundo. A palavra do Senhor nos mostra que nós somos responsáveis pelo mal neste mundo. Nós somos responsáveis pelo mal que praticamos, pelos nossos pecados. E porque nós somos responsáveis, é que nós então devemos quebrantar o nosso coração e agora dizer: Senhor, eu quero abrir mão dos meus maus caminhos. Eu quero abrir mão da violência que há nas minhas mãos. Porque isso vai nos levar, e a gente conhecer a Deus vai nos levar a ter um conhecimento mais profundo desses pecados. E vai nos fazer ter um conhecimento mais profundo daquilo que a gente precisa abrir mão. E assim, a vida cristã é também cultivar um certo nojo pelos nossos pecados. A gente vive num mundo em que a igreja às vezes tem muito nojo do pecado do outro, né? A gente tem muito nojo dos pecados que o mundo comete, dos que o mundo pratica abertamente. Mas o cristão verdadeiro, ele tem que sentir um nojo muito mais terrível,
do seu próprio pecado. Do seu próprio pecado. Percebe? Não do pecado do outro, mas do seu próprio pecado. Daquilo que te faz ficar longe de Deus. Porque, meus irmãos, a luta contra o pecado é um sinal verdadeiro da nossa salvação. Porque Cristo nos tirou daquela lama, Cristo nos tirou daquele pecado, Cristo nos tirou dessa maldição, que é o pecado. E por causa disso a gente tem que se limpar. A gente não pode querer voltar para lá. Percebem? Por isso que não há arrependimento sem luta, sem compromisso com a mortificação. É por isso que Lutero, nas suas 95 teses, ele começa dizendo: o nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo disse: arrependei-vos. E certamente Ele quer que toda a vida dos seus crentes na terra seja contínuo arrependimento. Ora, se nós pecamos continuamente, o arrependimento também tem que ser contínuo. Porque se o pecado é aquilo que nos afasta de Deus, meus irmãos, não existe vida cristã que não haja luta contra o pecado. Não existe dar um jeitinho, não existe justificativa. Se nós pecamos, sim, nós pecamos, nós cometemos erros, nós temos pecados de estimação. E a gente tem que lutar contra isso, não ceder. Porque a vida cristã é necessariamente batalha. Por isso que o arrependimento é uma característica que tem que ser completa, sincera, genuína, constante na nossa vida. E a gente só pode ter arrependimento se nós então queremos travar uma luta e uma batalha direta contra o nosso pecado, contra os nossos erros, contra as nossas falhas, constantemente. Mas ainda mais do que uma última característica desse arrependimento é a posição humilde diante de Deus. Porque perceba, esses homens eles chegam diante de Deus, eles se arrependem, eles fazem penitência, e eles dizem: quem sabe? Talvez Deus se volte e mude de ideia. Então se afaste do seu furor, da sua ira, para que nós não pereçamos. Esses homens eles ganharam uma condição, uma consciência tão grande do seu pecado, dos seus erros, que ao se chegar diante de Deus, eles se achegam com humildade. Não é a posição de alguém que quer simplesmente manipular Deus. Não é a posição de alguém que fala: eu determino. Não é a posição de alguém que está determinando, ordenando e fazendo com que Deus se dobre diante dos desejos dele. É a posição de alguém que se coloca diante de Deus e diz: Senhor, eu não tenho nada para dar. O que eu tenho para dar é esse arrependimento. O que eu tenho para dar é o meu coração quebrado. O que eu tenho para dar são os meus pecados. E é isso que eu tenho diante do Senhor. Se for do teu agrado, mude de ideia. Se for do seu agrado, afaste a sua ira. Se for do teu agrado, me salve. Se for do teu agrado, me transforme. Essa é a oração do cristão verdadeiro. Não é a oração de alguém que coloca Deus e que acha que Deus é obrigado a alguma coisa porque você dá o dízimo, ou que Deus é obrigado a alguma coisa porque você vem e traz uma oferta, ou que Deus é obrigado a alguma coisa porque você vem e fez alguma boa obra. Não! O arrependimento verdadeiro é colocado como uma humildade diante de Deus. É colocar: Deus, eu não tenho nada para te dar. Eu não tenho nada. Eu tenho o meu eu que é quebrado. E estando quebrado diante desse Deus, a gente só pode dar a Ele nada. E Deus, se for do teu agrado, faça algo em mim. Essa é a oração sincera. Esse é o compromisso. Eles entenderam que Deus tem um compromisso de ser justo. Deus não tem um compromisso e a obrigação de ser misericordioso. Porque se Deus fosse realmente nos tratar dessa forma, com os nossos atos correspondendo à ação dele diante de nós, tudo que haveria em Deus seria justiça. E a justiça de Deus é simplesmente nós queimarmos eternamente no inferno. Essa é a justiça de Deus. É isso que seria justiça. Em sua justiça os indivíduos estariam submetidos de outro jeito. Mas perceba, gente, perceba que é isso que Deus está querendo dizer quando Ele diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quem chega diante de Deus com soberba, quem chega diante de Deus orgulhoso, quem chega diante de Deus achando que é alguma coisa, que pode dar ordens a Deus, está sendo soberbo diante dele. E Deus resiste aos soberbos, mas Ele quebranta, Ele abate, Ele vai abater esses
esses soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Ele dá graça àqueles que estão diante dEle com humildade, com arrependimento sincero. Porque em Deus a gente sabe que nós estamos humilhados. Em Deus a gente sabe que a gente é pó. E isso vai nos levar então a um segundo quadro desse texto, que é o arrependimento não dos homens, não dos ninivitas, mas o arrependimento de Deus. Porque, por mais estranho que isso seja, né, nós temos que o texto aqui está falando sobre isso. O texto em Jonas 3,10 diz: Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria e não fez. E essa expressão mudou de ideia, em algumas traduções vai estar como arrependeu-se. E a ideia que é difícil mesmo da gente entender é: como assim Deus se arrepende? Como assim Deus tem um arrependimento? A gente precisa entender isso aqui diante de algo profundo. Obviamente, quando a Bíblia diz que Deus se arrepende, quando a Bíblia diz isso, a gente precisa entender que o arrependimento de Deus é diferente do arrependimento do homem. Deus não se arrepende porque Deus não muda. Nós é que atribuímos mudanças a Deus. E quando o autor bíblico diz algo como Deus se arrependeu, ele na verdade está querendo trazer para uma linguagem humana, para uma linguagem que nós entendemos, o modo como na verdade Deus está tratando conosco na sua eternidade. Porque em Deus não há mudança, Deus não há sombra de variação. Deus não é homem para pecar, então Ele não pode se arrepender. Mas ainda assim, Deus é um Deus relacional e que nos trata conforme nós também o tratamos. E isso é muito interessante. Porque a postura de Deus com relação ao povo, os ninivitas muda. Mas não porque Deus mudou, mas porque os ninivitas mudaram. Percebe? É por isso que lá no início eu disse que Deus tem uma lógica diferente. Não é que Deus muda, mas na verdade Deus quer que nós mudemos de lado. É assim então que Deus muda a sua disposição interna do seu coração. Ele muda a ação dele, os percursos dele, o modo como ele está lidando com o povo. Porque Deus não muda quem ele é, ele continua sendo justo sim. E ele continua sim exigindo que o pecado seja condenado. Deus sim continua sendo justo e odiando o pecado. Então o que acontece? O fato é que justiça não é o único atributo de Deus. Justiça não resume quem Deus é. E aqui a gente está entrando nesse tema profundo, que é o central do livro de Jonas, que é o tema da misericórdia. Porque a eternidade do caráter de Deus, quem Deus é, não é somente justo, Deus também é misericordioso. Deus também é misericórdia, Deus também é o seu amor. E aqui a gente está falando da misericórdia de Deus desde a primeira pregação de Jonas. E aqui eu nunca defini o que é misericórdia para vocês. Hoje é o dia de falar. A misericórdia de Deus é o quê? É a disposição do seu coração em ser compassivo, em ser gracioso diante do sofrimento e da culpa do homem. A palavra misericórdia, ela é o coração na miséria do outro. Poderia ser uma tradução. A misericórdia é em português, mas seria uma tradução do que significa. E a ideia é justamente isso. A misericórdia de Deus é a disposição que Deus tem diante do sofrimento humano, diante de um homem que é culpado, em perdoar, em amar, em cuidar. A misericórdia é um dos atributos mais belos de Deus, porque nos mostra a face de um Deus que perdoa, um Deus que age, que graça, um Deus que não desiste de nós, um Deus que ama os seus filhos e que é misericordioso, e que dá graça. A misericórdia é algo profundo. A misericórdia é a disposição natural de Deus. A misericórdia é também quem Deus é. Deus é justo, Ele é bom, mas Ele também é misericordioso. Na sua misericórdia, na sua disposição, Ele abençoa, Ele perdoa e se reconcilia com homens pecadores. É aqui que a gente precisa entender então esse conceito de que Deus não muda. Porque não é que Deus mudou, é que a ação dos ninivitas despertou algo que está desde a eternidade em Deus. E glória a Deus por isso. Porque imagina, gente, se Deus mudasse como nós mudamos. Imagina se Deus fosse homem como nós. Nós
Um dia acordamos bem, outro dia acordamos mal. Um dia nós queremos alguém bem, outro dia a gente está com uma raiva inexplicável de alguém. Se Deus houvesse variação, a sua ira ou a sua misericórdia seriam também alternadas. Mas Deus, porque Ele não muda, a sua justiça, a sua ira, a sua misericórdia são para sempre. E por isso a gente pode ter confiança nesse Deus que não muda, porque Deus Ele é sempre misericordioso. É por isso então que quando Moisés ele pede para ver a glória de Deus, lá em Êxodo capítulo 34, a primeira coisa que é dita é: o Senhor Deus compassivo e misericordioso. Porque Deus, Ele é compassivo e misericordioso desde a eternidade. A misericórdia de Deus é essa disposição, gente, de nós nos entregarmos a ela e entendermos que sim, há salvação para nós, pecadores, não por nossa causa, mas por causa dEle. E é isso, porque 12, um teólogo diz o seguinte: se nós pudéssemos lembrar que a misericórdia divina não é um estado temporário, e sim um atributo eterno de Deus, nós não temeríamos que ela nos dias deixasse de existir. Isso é importante, meus irmãos, porque muitas vezes nós caminhamos a nossa crise de fé, nós começamos a achar que Deus nos abandonou, nós começamos a achar que Deus nos deixou à deriva, porque a gente passa a acreditar que acabou a misericórdia de Deus, porque a gente passa a acreditar que fui longe demais do meu pecado, não existe mais misericórdia para mim. A gente passa a acreditar que porque nós erramos, porque nós pecamos, de novo Deus não vai se compadecer novamente. Mas a misericórdia do Senhor é eterna. A misericórdia do Senhor é quem Ele é. O amor dEle é quem Ele é. E por causa disso a gente pode se achegar sem medo, porque quando nós nos arrependemos de fato, quando o arrependimento é verdadeiro, quando o arrependimento é sincero, quando o arrependimento acontece em humildade diante desse Deus, Ele ouve e o seu coração misericordioso se desperta e então Ele derrama graça, assim como Ele derramou graça sobre aqueles ninivitas. É por isso que lá no Salmo 51 vai dizer: sacrifício agradável ao Senhor é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Davi sabia que por mais que ele tivesse pecado, por mais que ele tivesse errado, se o arrependimento fosse genuíno, se ele se quebrantasse diante desse Deus, ele alcançaria misericórdia. Porque Deus é um Deus tão gracioso que não importa quantas vezes nós falemos com Ele, Ele está sempre aberto a nos abraçar quando a gente se quebranta diante dEle. É um amor grande, meus irmãos, é um amor tão profundo, tão belo, que como a gente pode resistir a esse amor? Como a gente pode ficar impassível diante desse amor, diante dessa misericórdia que quer nos atrair? E a prova verdadeira disso é que Deus proveu misericórdia mesmo antes da gente ter arrependimento. Porque se existe graça, se existe misericórdia, é por causa de Jesus. Arrependimento é possível porque Deus em Jesus mostrou a verdadeira face da misericórdia. Porque naquela cruz Jesus estava com os braços abertos para todo aquele que, olhando para Ele em arrependimento, pudesse então abraçá-lo. Naquela cruz há sim a fronte ensanguentada de Jesus, mostrando que sim, os nossos pecados foram pagos. Sim, a justiça de Deus não deixou de ser satisfeita, porque ali em Jesus houve o derramamento da ira pelos nossos pecados. Esse Deus se mostrou justo, mas ao mesmo tempo se mostrou misericordioso. E é por causa de Jesus que a gente pode ter certeza de que não vai faltar misericórdia para nós. Não vai faltar misericórdia para nós, porque há perdão oferecido. Deus oferece o perdão antes mesmo do nosso arrependimento, para que assim a gente pudesse ter arrependimento verdadeiro. É quando a gente olha Cristo, quando a gente contempla Jesus, quando a gente olha para a face desse Deus misericordioso em Jesus, que a gente pode encontrar um arrependimento tão profundo. Porque Ele está diante de nós, com os braços abertos, nos olhando, nos convidando: venha, fuja do seu pecado, se arrependa verdadeiramente. Se arrependa verdadeiramente. Quem pode resistir a isso? Quem pode resistir a um Deus que nos ama tanto?
que mostra tanta misericórdia. Um Deus que salvou todo um povo que era mau. Um Deus que salva gente perversa como eu e você. Um Deus que nos comprou com o sangue precioso de Jesus. É por isso que diante de Deus a gente precisa encontrar graça e misericórdia, a gente precisa de fato se quebrantar. E meu convite para essa noite é: arrependa-se. Não existe outra aplicação. Não existe outro mistério. Arrependa-se. Arrependa-se dos seus pecados verdadeiramente. Vamos orar. Baixe sua cabeça, ajoelhe, faça o que você achar que deve fazer agora nesse momento. Mas se coloque diante de Deus, confessando seus pecados, pedindo para Deus que Ele te transforme, que Ele haja com você com misericórdia. Vamos fazer esse momento em silêncio.